Beleza, e eu também já reparei que eu só chamo Ana e Matoca quando o assunto é pesado. Mas paciência. Bota tudo no mudo aí, vamos gravar logo, vai. Especialista. Quando é pesado, a gente grava de uma vez e vai melhor, vai. Sim. 3, 2, 1... Fala, seus objetos de fazer discórdia, tudo quarentenado com vocês. Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que sabe, o Brasil começou a dar errado, quando acabou a grande família, e entrou a grande família. Então, chega mais Clê, Pirraça Net, Catuca Luquiba, e vem no rebranding Teteuzinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Luquiba, meu querido, como vai? Porra, cara, você me dá essa missão, eu tenho que fazer o jabá, né, bicho? Acho é pouco, vai lá. Fala Clê, fala Net, fala Teteuzinho, quem nos escuta, né, não assiste porque não estamos ao vivo. Antes de mais nada, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Tailgate Zone no Facebook e no Instagram. E no Twitter é um pouquinho diferente, é Tailgate_BR. Também não nos deixe de nos procurar no nosso canal do YouTube, que a gente está sempre fazendo lives. A segunda-feira a gente faz o nosso Walk of Beer sobre MLB. Às quartas estamos fazendo o nosso Buzzer Beer, que é sobre NBA. E às quintas o nosso Empty Beer, que é sobre NHL. Um jabá muito bem feito, mesmo sendo pego de surpresa, gostei. Junto com a gente, o Luquiba já deu spoiler. Boa tarde, Anete. Tudo bem? Boa tarde, Luquiba. Boa tarde, chefinho. Boa tarde, Matoca. Tudo bom, tudo tranquilo? Para mais uma gravação aí, para falar sobre coisas... Não vou dar spoiler. Gostei, Ana. E ao nosso lado também, como já teve o spoiler, mas todo mundo falou errado, não é Matoca, é Teteu. Tudo bem, Teteu? Como vai você e como vai Barbacena? E aí, pessoal, estou aqui novamente fazendo o rebranding da minha marca, né? E aqui tá frio. Graças a Deus está esfriando Barbacena. E vamos que vamos. É um rebranding maravilhoso, Só né? uma observação, rebranding é um negócio que leva tempo, então vamos aos poucos. E pra corrigir, eu falei Teteuzinho. Ah, tá bom. Então eu nem percebi, tá vendo? Tô viciado no Matoca ainda. Realmente a Ana tem razão. O rebranding demora um pouquinho. Demora tanto que o Washington Football Team ainda não decidiu o nome, né? Tem site lá pra escolher o nome, mas não decidiu, né? Só ano que vem o nome do Washington, né? Eles já anunciaram que vai ser ano que vem, então passando por um processo aí um pouco mais longo do que a gente achava, mas ano que vem acho que teremos um nome pro Washington. Washington Red Tail, seria muito bom isso aí. Gosto desse nome. Enfim, tá na hora de começar essa paçoca, mas antes eu vou dar uma aqui de Thiago Leifert e eu vou comentar como vai ser a dinâmica da semana, porque é importante. Vocês estão ouvindo esse podcast na terça-feira à noite teremos live com o nosso mock draft e comentando também um pouquinho sobre a free agency da NFL. E na outra semana, durante o draft mesmo, no dia 29, estaremos ao vivo e em cores, para vocês verem a gente conversando bastante sobre as escolhas. A Ana vai entrar só depois da escolha dos Broncos, ou um pouco antes. A gente não sabe ainda. A Ana vai entrar, em algum momento ela vai entrar, mas ela também estará dividida com o Mile High Brasil. O Matoca com certeza estará lá. Não sei se vai rolar pé, mas ele estará lá. Importante dizer isso também. Agora sim, Paulinha, solta a vinheta. Meus caros, na quarta-feira, dia 14 de abril, a NFL passou um resumão com uma revisão de como seriam os OTAs, que, para quem não sabe, OTAs são os Organized Teams Activities, ou os treinos aí um pouco antes de começar a temporada, né? Bom, no ano passado, muitos jogadores acabaram optando por não participar desses OTAs, obviamente, né, por conta da pandemia, e acabaram aproveitando também que estava rolando ainda a negociação do CBA, né, que é o Contrato Coletivo de Trabalho. Bom, a situação hoje já está muito melhor nos Estados Unidos do que estava no mesmo período no ano passado. Só aqui que não está muito bom, né? Inclusive eles estão pensando lá em já
programar as festas de 4 de julho. Então já dá pra ver como realmente as expectativas lá são melhores. Só que, mesmo assim, ainda tá rolando, ainda é perigoso. Temos relatos aí, como o Luquiba já trouxe do Jason Tatum durante o buzzer beater, que afeta realmente o desempenho desses atletas. Então, existe o risco, é para se preocupar. Então, os jogadores começaram a fazer as reuniões dele e estão optando por boicotar os OTAs. Com isso, o primeiro time a falar não faremos OTAs foi o grandiosíssimo Denver Broncos da ANET. É isso, Ana. Quem mais? Foi só o Broncos mesmo ou teve mais gente aí que também já boicotou? Não. Os Broncos puxaram a carroça, né? E aí tá vindo um monte de gente atrás. Como bons cavalos, estão puxando a carroça. E já tem mais de 10 times, se eu não me engano, tá em 12 ou 13. Acho que os 49ers, agora, em 10 minutos antes de a gente começar a gravar, anunciaram também que estão entrando. Acho que logo depois dos Broncos vieram os Seahawks, os Lions, os Patriots parcialmente, falaram que boa parte não vai participar. Na verdade, os Broncos falaram que não iam participar, mas tem alguns jogadores que já estão se manifestando que vão. Tem a questão também dos bônus ligados a participar dos OTAs, então esses jogadores que têm dinheiro ligado aos OTAs provavelmente vão participar. E é uma quantidade bastante grande de times, já tá chegando, beirando a metade da liga, mas alguns dias eu acho que deve chegar a isso. E é isso que tá acontecendo, já saíram vários times, inclusive o atual campeão, o Tampa Bay Buccaneers, tá no meio, Detroit Lions, eu tô vindo de cabeça aqui, os Chargers, eu sei que já entraram, os Raiders também. Enfim, são vários times que já estão dentro, eu não tô com a lista aqui, mas é algo que já é uma reivindicação, acho que antiga dos jogadores, dar uma reduzida nessa parte da off-season, e tem a questão da Covid também no meio, que eu não vi direito os protocolos, não vou dizer que eu vi, mas o representante dos jogadores dos Broncos fez a seguinte reclamação: os jogadores estão em férias, então eles podem ir para qualquer lugar que eles bem entenderem. São 90 jogadores por time, então cada um tem as suas ideias do que pode ser feito e o que não pode ser feito. E o plano da off-season, segundo o McManus, eu não chequei essa informação, então não vou afirmar, é que eles vão chegar no primeiro dia, ser testados, e já no mesmo dia em que fazem o primeiro teste, vão começar a fazer os trabalhos Não vai ter trabalho em conjunto, né? Teve esse período da off-season no começo, não tem trabalho em conjunto, mas tem a questão da academia e de fazer corridas juntos e tudo mais. Então, já entrariam no primeiro dia na organização, já entrando para poder participar dos OTAs. Então, isso é complicado, porque são 90 jogadores vindo de lugares diferentes, e alia isso a uma reivindicação antiga dos jogadores da NFLPA, né, da Associação dos Jogadores, de reduzir essa parte da off-season da NFL. Pois é, mas a gente falou dos OTAs aqui, e eu falei que teve um resumão, teve alteração, mas, Pinguim, seria interessante a gente falar essa programação, esse schedule que a NFL fez com os OTAs, né? Você tem aí pra falar pra gente? Tenho sim, até pode complementar um pouco o que a Ana tá falando e explicar um pouco melhor. Saiu na quarta-feira, né, a NFL divulgou, eles tentaram atender a NFLPA, né, que é a Associação dos Jogadores, que eles queriam que fosse inteiro virtual. E a NFL divulgou, em parte vai ser, mas vai ter parte que não vai ser. E aí o calendário é o seguinte, são 9 semanas de duração, essas 9 semanas vão ser divididas em 3 fases, tá? Tudo é voluntário, ou seja, não vai ser obrigado. A única obrigação que eles estão colocando vai ser um minicamp, que eu já vou explicar qual que vai ser. E começa assim. A primeira fase, que dura 4 semanas, começa na segunda-feira, para vocês que vão estar escutando terça, já começa no dia 19 de abril, e ela é dividida assim. Encontros virtuais,
no mínimo 2 horas dentro das facilidades do clube, proibida atividades em campo ou treinamentos com treinadores, mantém restrições nas salas de treinamento, academia e assim por diante, as restrições que eu digo de distância, né, dentro tudo do CBA que eles estabeleceram. E o clube se responsabiliza pela vacinação, teoricamente, né, por incentivar a vacinação, porque tem gente que não quer e não é obrigado, mas o clube fica responsável pelo incentivo à vacinação para jogadores, funcionários e familiares durante essa fase. Essa fase vai até o dia 14 de maio. Aí, na segunda fase, é apenas 1 semana de duração, começa no dia 17 de maio, e encontros virtuais também, e aí inicia as atividades em campo com treinadores. Mas as atividades são restritas a corridas, sem nenhum tipo de contato. E aí depois, por fim, a terceira fase, que também tem duração de 4 semanas, começa no dia 24 de maio, aí começam os tradicionais treinamentos, por 10 dias. Também sem contato, mas já mais pessoas dentro de campo, mais atividades. E aí os encontros são virtuais ou presenciais, e aí tem o minicamp obrigatório, que seria a parte do contato, né, que eles obrigam você ter. Então, basicamente esse que é o calendário que a NFL anunciou. Não agradou, de fato, a NFLPA, que eles queriam que o cronograma inteiro fosse virtual, que não tivesse esses tipos de contato, mas a NFL tentou mesclar, né? Porque a gente sabe que é bom e é ruim ao mesmo tempo. Matoca, aqui não tem Money Talks, mas tem uma bela de uma associação dos jogadores aí falando não queremos, não vamos e não mexe com nós. Então, diferente de outros esportes e outros lugares do planeta Terra, tipo o Brasil, que não tem uma associação de jogadores, existe a associação NFLPA, e igual a Ana falou, muitos optaram por não participar do OTA ano passado, tendo em visto o novo CBA, né, o novo acordo. E é importante essa união, né, eles chamam de union, não é sindicato, porque eles conseguem, tipo assim, adquirir mais direitos para os jogadores, e isso é um direito que a gente pode ver claramente que é uma demanda dos próprios jogadores, de não participar por inúmeros motivos que a gente tá falando. A gente vai até falar um pouco mais de jogadores, de alguns argumentos dos jogadores, mas eu acho que o papel da associação dos jogadores é muito importante nesse sentido para eles, né, conseguirem sair dessa situação e não ter nenhuma perda de fato significativa, porque se fosse apenas uma organização dos atletas, poderia não conseguir, ou se conseguisse com muita perda às vezes de dinheiro ou coisas do tipo, mas a associação dos jogadores consegue contornar isso. Só um adendo antes da gente entrar no que a gente vai falar mais aí, e expandir isso que o Teteu falou. Eu não vou conseguir me acostumar com esse negócio de Teteu tão fácil, tá, gente? Desculpa. Mas um adendo antes, meio que um parênteses. Queria comentar um negócio que o Luquiba falou sobre a vacinação, que os times têm uma obrigação aí de incentivar os jogadores. E eu vou de novo falar do Denver Broncos como pioneiro aqui nesse sentido, porque o time está oferecendo, a partir de quarta-feira agora, vacina para absolutamente todos os funcionários, os familiares dos funcionários, todos os jogadores e os familiares dos jogadores, mas, além disso, ex-jogadores, cheerleaders e trabalhadores em tempo parcial. Então, os Broncos aí com um salve para Brittany Bowling, que ela que foi responsável por isso, que ela tá pretendendo virar dona dos Broncos, né? Então ela com mais uma boa ação aí de gestão, e acredita-se que um dos repórteres locais de Denver falou que
esse seria o primeiro time a oferecer, em todos os esportes americanos, a oferecer vacina não só para os jogadores, mas também para os familiares e para toda a staff, todos os funcionários do time. E ainda ex-jogadores. Muito legal, muito legal. É até legal comentar isso aí da vacinação mesmo, Ana, porque existe diferenças, né, de como vai funcionar, como está funcionando por aqui e como funciona lá, né? Ter um órgão, ter o... Querendo ou não, todo mundo xinga o SUS, mas tendo o SUS, defende o SUS, entendeu? Tendo o SUS, a gente consegue montar uma distribuição de vacinas e a vacinação mesmo das pessoas de uma forma muito mais eficiente do que os Estados Unidos consegue com toda a porra privatizada lá. Falei. Sim. Hashtag falei. É isso mesmo. Eu vi muito relato de gente falando que a gente tá tendo dificuldade pra encontrar vacina. Gente de lá, né? Porque não é tão simples e tão localizado, assim, tão centralizado como é aqui, né? A questão do SUS. Então, hashtag salvinho SUS. Exatamente. Eu só queria complementar porque eu sou um funcionário do SUS, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde aqui do município, então eu vejo muito na pele, né? Como o SUS é maltratado. E aí eu apoio aí essa hashtag, né? É isso aí. Pronto. Feito um desabafo de todo mundo, agora a gente segue. Enfim, voltando. Teteuzinho. Temos... você falou de jogadores, as opiniões, etc. O J.C. Tretter é quem toma a frente aí da NFLPA. E o bicho soltou várias declarações sobre não ter, né? Além, como eu já falei, né? Dos jogadores serem infectados, terem problemas. Ele comentou do Myles Garrett que teve Covid, que depois disse que em todos os treinos era muito mais complicado jogar futebol americano. Mas existem diversas outras, como a própria declaração que ele deu, que não tendo OTA, eles reduzem em até 30% as concussões. Existe muita lesão também nos OTAs, só que esse eu acho um ponto na fala dele complicada, né? Porque a gente tem... Se não tem os OTAs, a gente tem lesão. Se tem os OTAs, a gente tem lesão. A gente tá correndo atrás do rabo e é que nem quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? É muito complicado essa parte, né? Sim, o J.C. Tretter, ele advoga não só para não ter OTAs, mas, tipo assim, por mudanças significativas nesse programa de off-season, de praticamente não ter quase nada de treino com pessoas, porque, de fato, o que acontece? Quanto mais repetição você tem, mais chance de uma pessoa ter uma lesão e tudo mais. Só que quanto menos repetição você tem, menos o seu músculo ele em si aprende o movimento da ação. E por isso que a gente teve muita lesão no último ano, porque muita gente não teve os training camps da mesma forma, não teve a pre-season, né, que é os jogos amistosos, e com isso muita gente perdeu o ritmo de jogo. E por isso acabou que teve muita gente sem lesão. Só que aí, no caso, o J.C. Tretter, ele colocou, não sei se ele pegou algum estudo ou alguma coisa assim, de que você não tendo, né, o training camp dessa forma, você tem 30% menos de concussão. Vocês querem que eu já explique o que é concussão? Sim, Matoca, eu queria muito que você falasse de concussão. É um gancho ótimo pra gente, pro nosso próximo assunto, mas antes da gente falar de concussão, eu acho válido a gente falar do Bruce Arians, que é um técnico aqui que eu acho que muita gente gosta. É um cara experiente de liga, é um cara com uma mente ofensiva muito interessante. Só que ele virou e falou que os jogadores adoram essa merda de não ter OTA. E ele vai especificamente falando dos mais veteranos, porque eles falam que não tem nos OTAs, os mais jovens não conseguem repetições, não conseguem mostrar o seu valor, e com isso, como a gente tem uma redução de 90 para 53 jogadores quando começa a temporada, esses veteranos continuam com seu espacinho, por não terem nenhum jovem chegando próximo do seu desempenho. É válida essa frase do Bruce Arians, Luquiba, ainda mais num ano
que a gente sabe que teve uma redução gigantesca de cap? Eu acho que é válido, sim. Eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do veterano que se sente ameaçado com isso, porque vai chegar um moleque cheio de vontade e possivelmente tirar o lugar dele. E também entendo o porquê que você tem que poupar, né, os jogadores desses esforços. Então, assim, eu acho que qualquer solução que você vai tomar, alguém vai ser prejudicado. Não tem uma decisão correta a ser tomada, e eu acho que só que você tem que pensar hoje em saúde pública. Eu acho que independente de esporte, independente de qualquer coisa, o que tem que pensar é na saúde pública, na saúde coletiva. Então, qualquer decisão que tomar, tem que sempre colocar isso em mente. Agora, se vai favorecer o veterano, se vai favorecer o novato, paciência, faz parte do jogo. É interessante, né, Ana? Porque é mais ou menos por esse caminho, né? Por mais que talvez no subconsciente ou seja realmente uma preocupação do Tretter, é um negócio que a gente tem que pensar agora, né? A discussão não é essa, se ele está fazendo isso por ser veterano ou não. A discussão agora é Covid e o quão preocupante isso é para os atletas, né? E para as famílias deles também. Sim, a gente está chegando num ponto em que tem pessoas que estão reduzindo o tamanho da pandemia e o tamanho da doença que é a Covid. Então, acho que por mais que exista, assim, esse ponto, eu acho que, como já falaram aí, é válido você pensar que isso pode sim favorecer jogadores mais veteranos, porque realmente você ter menos treino favorece quem já tá dentro e desfavorece os jogadores que estão chegando aí. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar em saúde, é exatamente isso. A partir do ano que vem, se tudo der certo, pelo amor de Deus, que esteja tudo certo ano que vem, aí acho que a discussão é bem mais válida, mas no momento eu acho que a gente tem que pensar nesses pontos de a gente ainda está no meio de uma pandemia, por mais que a vacinação esteja avançada lá nos Estados Unidos, ela não tá finalizada. Ainda tem a questão, muita gente estava falando, mas os times já vão começar a se vacinar agora, por exemplo. No caso dos Broncos, tinha muita gente encrencando, agora que o time está oferecendo vacina, o que vão arrumar de desculpa? Bom, primeiro que você vai tomar a primeira dose, né? Então, tem a primeira dose, a vacina da Pfizer que eles vão tomar, então, a primeira dose, aí dá um tempo, e aí depois a segunda dose. Isso não vai ser, você tomou a vacina, você tomou uma injeção de vacina, tomou a agulhada lá e já tá tudo certo, você tá imune. Não é assim que funciona, então... tem que ser pensado mais no coletivo agora, mas eu acho sim que é válido que realmente os jogadores veteranos se favorecem com isso e não vi dados de questão de jogadores, por exemplo, não draftados chegando na NFL ano passado, se reduziu ou não, a tendência é que reduzisse, mas isso é algo para se ficar de olho, né? Com certeza. Agora sim, Matoca, você vai explicar pra gente o que é concussão, mas primeiro a Paulinha vai tocar a vinheta. Matoca, o que é concussão? Bom, chefinho, explicando para um leigo o que é uma concussão, já que eu era um leigo e eu aprendi dessa forma. Muita gente acha que a concussão é basicamente o seu cérebro batendo dentro do seu crânio, que isso que acontece e aí por isso dá o impacto, machuca o cérebro e coisa do tipo, mas não é necessariamente assim. O nosso cérebro, apesar de ser gelatinoso e tudo mais dentro da nossa cabeça, ele tem um ponto meio fixo. E quando você faz a concussão, o seu cérebro ele meio que estica, né? Ele vai de um lado para o outro, e como ele tem uma parte que prende o seu cérebro na cabeça, ele estica. Seu cérebro não fica sambando dentro da sua cabeça, não. E o que acontece? Eu não vou saber falar os nomes direito, mas tem uma parte da esquerda e da direita do seu cérebro, vamos colocar assim, para um leigo igual eu entender, e tem as ligações no meio. E são essas ligações que, tipo assim, fazem sentido na sua cabeça. São duas partes diferentes do seu cérebro e essas ligações que trazem meio que a junção, né, essa conexão que traz as coisas que o seu cérebro consegue fazer. Tanto que, só a cargo de curiosidade,
O LSD, existem outras ligações entre esses que elas não são ativadas geralmente. E o LSD, a droga mesmo, ela foi desenvolvida para desenvolver essas ligações que não são tão ativadas. Só que ela desativa algumas partes dessa parte do meio. E por isso que a pessoa fica doidona. Mas tem gente que se acha que fica mais criativo quando usa LSD e tudo mais. Enfim, não usem drogas, por favor. E se forem usar, que usem com... Corta essa parte, não usem drogas, gente. Eu não vou cortar, não. Você vai falar, usem com responsabilidade. Mas eu acho que não vale a pena. Mas ok. Depende, né? O que você tá falando que é droga? Você tá falando que álcool também é droga? Então a gente tem que cortar o final do podcast, bicho. Que a gente fala bebam cerveja. Continuando. Inclusive, hoje em dia, o LSD tem sido feito estudos para combate à depressão e outras doenças psicológicas, né? E aí, o que acontece? Quando ele estica, ele meio que deteriora essa conexão no meio que liga uma parte do cérebro à outra. Isso acontece, uma doença que, segundo o médico Bennett Omalu, chama encefalopatia traumática crônica, que basicamente deteriora o seu cérebro. E, bom, isso é um negócio importante porque vai deteriorando o cérebro da pessoa e ao passar dos anos ela vai tendo demência, ela vai tendo muitas dores, ela vai perdendo alguns movimentos, ela vai tendo algumas doenças como depressão, comportamento suicida, entre outros vários fatores. E é tão importante hoje em dia porque, por exemplo, a NFL, muito tempo atrás, não estava nem aí e graças a esse médico ela começou a dar um olhar melhor para isso. E hoje em dia, por exemplo, uma das jogadas que mais, se eu não me engano, mais da metade das jogadas que tem concussão é o retorno de kickoff, são as mais desencorajadas. Por isso que volta e meia eles têm alguns planos para aumentar o kickoff, para desencorajar esse tipo de jogada. E isso não só no futebol americano. Tem no futebol de base, nos Estados Unidos, é proibido cabeçada, porque você pode ferir, né, o cérebro da criança quando ele está em desenvolvimento. E a gente vê o motivo da concussão ter afetado tantos jogadores assim, em alguns casos. O Bennett Omalu, ele tem tem três livros, né, falando sobre as concussões. É bem interessante o trabalho dele. Mas eu não vou falar muito mais dele não, porque mais pra frente a gente fala. Mas por que a gente trouxe esse assunto concussão? Bom, começou a parte pesada do podcast. A gente trouxe esse assunto da concussão porque na quarta-feira, dia 7 de abril, nós tivemos o caso do ex-jogador Philip Adams, que assassinou 6 pessoas, e saiu uma matéria falando que o cérebro dele será examinado para encontrar uma possível encefalopatia traumática crônica, como o Matoca falou, a ETC, ou CTE, que é a tal da concussão. Então, foi um caso que chocou, e a gente tem visto, não só agora, mas ao longo aí de alguns anos de futebol americano, casos como esse, de concussão, e o quanto afeta os jogadores, né? A gente teve, acho que o primeiro grande caso, o Pinguim, deve ter sido o Mike Webster, né? E depois a gente acabou vendo outros jogadores também com o mesmo caso. E o quanto isso afeta até a noção da realidade deles, né? O caso do Mike Webster, eu acho que foi o mais emblemático, porque foi um ídolo que foi, né? Não foi aquele jogador que passagens curtas e tal. E foi ali que desencadeou, né, o estudo do Toromalo, mas mais pra frente a gente vai falar disso. É muito perigoso falar sobre concussão. O caso do Philip Adams, né, vai ser ainda estudado, vai ser analisado, provavelmente vai ser constatado isso, eu digo pelo percentual que a gente tem visto, né, de análise em ex-jogador. E só para puxar da carreira dele, em um momento da carreira dele, ele sofreu 2 concussões em um raio de 3 partidas. Então isso mostra, né, que
pode estar vinculado. E a ETC, né, que o Matoca falou, você falou, como o Matoca já disse, ele causa um transtorno de comportamento. Então você muda a agressividade da pessoa, a pessoa entra em depressão, ela perde o controle emocional e ela desenvolve distúrbios cognitivos, o que é perda de memória, demência. Então, assim, quanto mais velho, pior fica. Né? São casos que têm traços parecidos com Alzheimer e assim por diante. Então, ele agride muito, né, o comportamento da pessoa. Ele muda, a pessoa perde o controle dele. Ela perde o controle das ações, da realidade, ela não sabe o que ela está fazendo, ela imagina coisas. Então, isso é um caso muito grave e é desencadeado pelas concussões. Né? Não que a concussão seja o ETC, mas a concussão é a causa do ETC. E ainda é um processo novo, teoricamente, não só para a NFL, mas para o mundo, né? Porque antes era conhecido como a demência de... Deu ruim no áudio do Luquiba aqui, mas eu completo, era conhecido como demência de pugilista. Era vinculado ao boxe, pelas pancadas na cabeça, mas isso não se estende só, né, a um esporte, isso vale para tudo. E tem vários estudos que estão começando a aparecer por aí, né, não só o do Philip Adams, tem uma lista gigante de jogadores, já rolou processo em cima da NFL, um coletivo de mais de 4.500 atletas ou familiares de atletas entraram com processo com a NFL por conta disso, né, porque teve alguma consequência e a NFL não fez nada. A NFL chegou a fazer um acordo com esses 4.500 casos, e o acordo foi irrisório. Eles pagaram algo em torno de 765 milhões no acordo total, sendo que é uma liga que gera mais de 10 bilhões de receita. Então, assim, foi dinheiro de pinga para eles. Até agora, eu acho que eles não levaram a sério. Eles criam um protocolo de concussão, que a gente vê que não é tão efetivo assim, tanto que no Super Bowl mesmo, né, o Mahomes tomou uma porrada, saiu com concussão e já estava pronto para jogar. Então, assim, é muita coisa que a gente vê que eles fazem uma historinha para as pessoas acharem que tá sendo tratado e que, na realidade, a gente sabe que o maior interesse deles é continuar no andamento da liga. Ana, a gente acabou falando bastante aqui da concussão, o Luquiba trouxe alguns exemplos, o Matoca explicou o concussão for dummies. Então, assim, seria... Acho que é interessante a gente falar um pouco mais desse caso também do Philip Adams, né? A gente falou um pouquinho dele. Sim, sim. O caso do Philip Adams ainda é bem... Tá bem nebuloso, tá bem misterioso, vamos dizer assim. Ele saiu de casa num belo dia e foi na casa desse médico que existem teorias, não tá 100% certo que ele estava tratando o Adams, mas há quem diga que sim. O médico se chamava Robert Leslie, né? E ele chegou lá e matou o médico, o Robert Leslie, a esposa dele, além dos 2 netos dele, do casal, né? Crianças ainda, menos de 10 anos os 2. E também 2 trabalhadores que estavam lá na frente da casa, na verdade não estavam nem dentro da casa. 2 técnicos de ar-condicionado que estavam indo fazer um trabalho na casa e um acabou morrendo na hora e o outro morreu 3 dias depois no hospital. Então, o Robert Leslie era o diretor do hospital psiquiátrico da região, ele tem mais de 10 livros publicados sobre a especialidade dele, que é a psiquiatria, né? E existe essa questão aí de o que pode ter acontecido. Aí o ex-jogador, no caso, pegou o carro, voltou foi pra casa da mãe, e lá ele foi cercado pela polícia e acabou cometendo suicídio enquanto estava lá em negociação com a polícia. A parte do suicídio também chama bastante atenção, porque é algo que está ligado ao CTI, né, ao ETC, que é um dos sintomas, né, que é tendências suicidas. Então, na hora que eu vi o caso, eu já imaginei que poderia ser, porque ex-jogador da NFL, jogador de futebol americano em geral, quando a gente vê esse tipo de comportamento que não tem muita razão nesse caso, não dá pra gente ver muito motivo, né, que a gente fala quando se trata de um assassinato, você vai procurar o motivo que levou essa pessoa a fazer isso, e esse não tá muito claro.
e às vezes simplesmente o cara pirou e é relacionado a uma doença que ainda a gente ainda tá muito na base dela, a gente não sabe muita coisa sobre ela. É um caso bem triste. É um caso bem triste. Eu acho que a gente também, além desse caso que é complicado, a gente também tem o do Aaron Hernandes lá atrás, né, Matoca? É um caso bem pesado também. Envolve diversos problemas. Teve também assassinato. Mas será que a gente não vê nisso tudo uma certa negligência de clubes, até de universidade? Porque o jogador não teve concussão só na NFL, também teve na universidade. Será que não existe uma certa negligência quanto a esse assunto e a falta de cuidado com o atleta? Porque a gente vê o Antônio Brown, que é o caso mais leve, que a gente julgou, né, que as loucuras que ele estava fazendo na off-season com os Raiders fosse por conta de concussão, porque ele já estava ficando meio biruta. Então, será que a gente não demora muito para conseguir dar uma assistência a esses atletas? Olha, a gente pode esperar que torce, né, para que tenha dias melhores, e pelo menos nisso a NFL já tem feito, né? Ela proibiu o tapa na cabeça que davam no pessoal de linha ofensiva, era um grande problema, por isso foi um dos grandes problemas com o Mike Webster. Ela tem desencorajado o retorno de kickoff, retorno de punch, porque basicamente o retorno de kickoff de punch são 11 pessoas indo de encontro umas com as outras, então a chance de ter uma concussão é muito maior. E a gente está vendo alguns movimentos da liga nesse sentido. O é que vai ter sempre aquele torcedor chatão que vai virar e falar: mas aí não é futebol americano de verdade, porque tem que ter contato, tem que ter porrada. E tipo assim, meu amigo, você está julgando isso baseado na saúde do outro. Acho que se fosse você jogando, você não ia estar reclamando tanto de ter tanta proteção nesse tipo de contato. Inclusive teve até o Chris Borland, ele era um linebacker do San Francisco 49ers que, tipo assim, jogou um ano e decidiu não jogar mais porque ele falou: eu não quero isso no meu futuro, eu vou seguir minha carreira universitária. E, no caso, seguir carreira profissional normal, igual a gente. E o caso do Aaron Hernandes ele é mais peculiar, porque a gente, tratando do caso, a gente sabe que teve várias nuances em cima disso, porque ele não teve só problemas só com concussão, ele teve, né, um ambiente familiar muito ruim, tinha se eu não me engano, tinha um garoto mais velho do que ele, que até chegou a abusar dele na infância. Ele teve lá seus milhares de problemas de raiva, né, de acesso de raiva, de problemas extracampo, muito ligado ao pai dele, que quando morreu ele ficou mais agressivo ainda. Então a gente sabe que teve, né, um histórico, né, todo um cenário ruim para ele. Só que tirar isso de tudo que aconteceu do Aaron Hernandes, tirar que a concussão faz parte, é se negligenciar um pouco o caso, porque assim, eu já treinei time de futebol americano e eu costumo brincar, falar que tight end é a posição mais maluca que tem. O cara tem que ser doido para jogar de tight end, porque o cara tem que lidar com DL, que geralmente é muito forte, o cara tem que pegar a bola, o cara tem que correr, o cara tem que abrir espaço. Então, tipo assim, o cara tem que ser maluco e ele vai tomar porrada o jogo inteiro. E ele era um tight end, né? Ele chegou a jogar até na defesa quando mais jovem. Então ele tomou muita porrada desde criança, quanto mais chegando no profissional. E assim, mesmo no caso dele, que a gente vê todo um cenário, a gente sabe que a encefalopatia traumática crônica, ela foi muito
importante para todos os problemas que ele acabou tendo na vida, desses problemas, né, de agressividade e tudo que a gente fala que essa doença faz. O cérebro dele parecia de uma pessoa de quantos anos de idade, Pinguim? 60 anos de idade. O ETC ele é dividido em 4 graus, né? Do 1 ao 4. O do Hernandes estava no grau 3, o que é comum para você detectar em atletas de 60 anos ou mais. Então você vê ele com a idade menos de 30 anos já tinha esse problema grave, né? O caso dele acho que foi o mais grave que eles já registraram. Porque o principal problema do ETC é que o ETC só consegue detectar depois que a pessoa morre. Você tem alguns sintomas que você consegue perceber, mas a certeza do ETC, o diagnóstico do ETC, é só quando a pessoa morre, né? Então fica complicado de você, né, analisar. Quando você perguntou sobre negligência de clubes, de high school, é difícil, porque isso o buraco é bem mais embaixo, né, Clay? Em 2017, o New York Times fez um estudo grande, né, com atletas de futebol americano, não só da NFL, da Liga Canadense, semiprofissionais, jogadores de college, de high school. Eles fizeram, né, um catado com 202 cérebros que eles foram doados, né, pelos familiares para fazer esse estudo. E aí tem uma porcentagem que aí você consegue entender como funciona. Da NFL foram 111 jogadores analisados. Dos 111, 110 foram diagnosticados com CTE. Então, 99% dos jogadores com o diagnóstico. Da Liga Canadense, eu não tenho os números precisos, só tenho as porcentagens. 88% dos casos de jogadores da Liga Canadense foram detectados CTE. 64% de atletas semiprofissionais foram detectados com CTE. 91% de casos de college foram detectados com ETC. E 21% de jogadores de high school também foram detectados com o ETC. Então, assim, o problema é lá atrás. Não adianta culpar o clube da NFL que não está dando o suporte necessário. O cara já chega machucado lá, o cara já chega prejudicado lá. É uma revolução que você vai ter que mudar o esporte como um todo. Porque é desde a criança que você tem que cuidar. Não sei qual que são as soluções, não estou aqui para dar essas soluções, mas é lá atrás. Não adianta chegar na NFL e você falar, tomou uma pancada, sai do jogo. Ou vamos evitar a pancada. Mas enquanto você permite o contato, o problema vai continuar existindo. E aí também não adianta nada se só proibir isso no profissional, sendo que você tem faculdade, colegial, e você não proíbe. Você tem algumas restrições de contatos quando é criança, por conta de físico, mas o esporte é o mesmo. E você não coíbe isso, né? Então, assim, o problema é estrutural. O problema não é NFL, não é profissional. Eu acho que o problema é bem mais embaixo. E quando a gente fala do Hernandes, quando analisaram, né, o cérebro dele, inclusive foi meio que anonimamente, né, que eles fizeram isso, para a mídia não cair em cima desse estudo, eles encontraram buracos no cérebro dele que é incomum. Né? O septo pelúceo dele estava perfurado, que é comum para ETC, e o que isso desencadeia? Um acúmulo de proteína. A proteína chama tau, e essa proteína mata toda a célula nervosa que você tem no cérebro. Então, no cérebro do Hernandes especificamente, encontraram em todo o córtex frontal dele. Para quem não sabe, o córtex frontal é a parte do cérebro que controla a tomada de decisão, impulso e inibição. Então, ele não tinha nenhum tipo de controle da vida dele por conta da doença, né? E além disso, ainda encontraram em outras regiões do cérebro que regulam emoções. Então, assim, ele não tinha nenhum tipo de controle da vida dele. A doença acabou com a vida dele. Ele não estava sabendo o que ele estava fazendo, ele não estava sabendo o que é certo e o que é errado, não conseguia distinguir isso, não tinha nada que fazesse com que ele se segurasse. Com certeza, eu concordo com o Teteu quando ele diz que tem outros fatores extracampos, criação, problemas de familiares. Isso tem um impacto, né, na vida do sujeito, mas o problema principal é a doença. A doença, ela acaba completamente, você perde completamente o controle de tudo. Você não sabe o que é certo e o que é errado, você não consegue identificar o que é certo e o que é errado, e você não sabe nem se você está vendo o que é certo e o que é errado, porque você começa
a imaginar coisas. O seu cérebro te engana, mostra coisas que não existem. E aí você perde completamente noção de tudo. Então não dá para julgar só por conta de fatores extra-campos. Tem o problema da doença que é o mais grave de tudo. E isso começa lá com criança. Então eu acho que isso é um problema gigante que eles estão na mão. NFL, que é a vitrine, tá fazendo de cego, e é aquilo que eu te falei, fazendo historinha para boi dormir, fingindo que tá preocupado, porque não tá preocupado. Eles estão preocupados que isso não afete o produto deles. Então eles estão fazendo alguns acordos, que é acordos do tipo, cala a boca, não me enche meu saco, mas deixa essa porra rolar. Só que eu não vejo eles tentando mudar de fato o esporte. Porque para você né, diminuir o impacto disso, você tem que começar lá atrás. E eu não vejo eles fazendo nada para você alterar isso. Só um adendo aqui em relação a isso, do que você falou sobre o Hernandes e tudo mais. Isso que você falou de que vem de trás, que não é só na NFL, é muito evidente no caso do Hernandes, porque, pra quem não sabe, o Aaron Hernandes morreu com 27 anos. Ele cometeu suicídio na cadeia, e ele chegou na NFL em 2010, no draft da NFL de 2010, e ele jogou na NFL em 2010, 2011 e 2012. E aí, no começo de 2013, ele foi dispensado pelos Patriots e começou toda a parte legal da carreira do Aaron Hernandes. Então, de 2013, se você for parar pra pensar, ele só jogou na NFL por 3 anos. Com certeza não foi na NFL que ele adquiriu todos esses problemas, e sim de toda a vida dele lá atrás. Então, com 25 anos, ele não estava mais jogando na NFL. Então, é só você parar pra pensar um negócio desses, com o cérebro de uma pessoa de 25 anos está parecendo com uma de mais de 60, é pra você ficar bem preocupado. E aí a gente faz o que, Ana? A gente para tudo, a gente xinga mais a NFL, cobra mais a NFL pra ela ir lá pra trás e modificar as coisas. Difícil, né? Bem difícil. Eu acho que a NFL, por mais que não seja 100% da responsabilidade dela, não acho que seja, a questão da doença e da concussão, porque vem de antes, ela tem que fazer o máximo possível para que não ocorram concussões com os jogadores que estão na NFL agora. Então, a redução de concussões, eu vou trazer aqui um dado que o próprio J.C. Tretter, que a gente estava falando, que ele reuniu, né? Que o número de concussões, a média de concussões nos anteriores a 2020 tinha uma média de 247 concussões por ano. Em 2020, sem os jogos de pré-temporada e com o training camp reduzido, esse número caiu de 247 para 172. E se a gente for pensar em média, os jogos de pré-temporada, eles têm uma média de 46 concussões por ano. Então, é um número que há como reduzir. Primeiro que eu acho que é 100% desnecessário ter 4 jogos de pré-temporada. Eu acho que 2 eram suficientes. Acho que esse ano vão ser 3, né? Acho que a gente está caminhando para talvez reduzir mais esses jogos de pré-temporada, porque, sinceramente, o 4 jogos de pré-temporada é 100% inútil. Às vezes, algum jogador que está ali tentando uma vaga consegue se destacar, mas existe aquilo já que os times já levam em consideração. O 4º jogo, a temporada, a competição, o nível de competição é muito mais baixo, então isso é muito levado em consideração já pelos times, para não dar tanto peso para o resultado desses jogos. Então, eu acho que tem sim que ser pensado em reduzir os OTAs, que são uma parte dos treinamentos de off-season, que são meio desnecessários em alguns aspectos. Em outros não, mas em boa parte sim. Então, acho que é algo a se pensar e a ser discutido. E se conseguir chegar a algum resultado e reduzir o número de concussões, já é totalmente válido. Muito bom e muito difícil também. Mas a gente tem que torcer por essa evolução. Como a Ana já trouxe aí, existe uma certa evolução só nisso. Com certeza também deve ter tido uma evolução
É que a gente não tem um número aqui, mas com certeza a evolução das mudanças que eles fizeram para kickoff, que era justamente como o Matoca falou, um dos principais casos de concussão é retorno de kickoff, retorno de punch. Então, é isso, né? Tem que tentar controlar pelo menos. Se não funcionar, como o Luquiba falou, no estrutural de lá atrás e tentar remediar, pelo menos que siga fazendo alterações todo ano. E pra quem fala que o esporte tá chato pra caramba, não assiste só. Faz esse favor pra nós e não atrapalha os caras, que é a vida de uma pessoa que tá em jogo. Clê, só quero complementar que, como eu já disse atrás, o problema do ETC é que você só consegue diagnosticar quando tá morto. E imaginar que a pessoa tem, né? Então também tem uma lista já de pessoas que, né, ex-atletas vivos que já meio que suspeitam que eles têm, e desses todos, é uma lista grande, né, são mais de 100 atletas, tem um nome que me chama muito a atenção, que é o Brett Favre. Ele já disse que tem algum dos sintomas, né, perda de memória, entre outros casos, né, então vale a pena ficar meio que monitorando, né, o que esses caras estão fazendo em vida, já imaginando que eles têm a doença, já tendo um pouco de conhecimento da doença, e talvez, né, o que eles podem fazer para diminuir um pouco o impacto, que é uma doença devastadora, né. E o que a Ana falou, eu concordo. Eu acho que assim, a NFL não vai resolver o problema, mas ela é a vitrine, é ela que dá o exemplo, né. Se você vê a NFL fazendo alguma coisa positiva, aí você começa já a desencadear todas essas alterações. Então, por isso que eu cobro que eles sejam mais firmes com isso, né? Porque até agora os poucos movimentos que a gente vê são movimentos depois de muita pressão. Não parece que é a vontade própria deles, a iniciativa deles tentarem fazer alguma mudança, né? Só rola quando tem uma pressão gigante, aí eles falam, beleza, então vamos fazer isso e acabou. Então eu acho que ainda falta um pouco dessa iniciativa da liga. Isso que ainda que me incomoda um pouco. E lembrando que é uma doença que não é do tipo assim, você não cura, né? Se abrir um buraco no seu cérebro, você não vai conseguir preencher ele de novo. Então, é algo a ter mais cuidado ainda. Degenerativo, total. E tem outro ponto também que a gente sempre... Essa galera que fica, o jogador tá lá ganhando milhões, ele tem que colocar o corpo na linha mesmo e pronto, e eu não tô nem aí, eu só quero ver a galera se batendo. Tem que pensar também que o cara tá ganhando milhões pra ele querer poder aproveitar depois que ele se aposentar. Então, de que adianta ele ganhar milhões agora se quando ele tiver com 40 anos ele tiver com dores de cabeça, com perda de memória e tudo mais, ele não vai conseguir aproveitar. Tem que retornar a figura do ser humano pro atleta, né? Porque muita gente separa. E outra coisa também uma informação aí que o cérebro do Phillip Adams está sendo analisado para um possível CTI, então nos próximos vários meses, provavelmente deve demorar esse estudo a sair, a gente vai ter uma resposta sobre isso e provavelmente essa resposta vai ser positiva. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, temos 2 dicas hoje, né? Sim, temos 2 dicas que eu acho que ilustram perfeitamente o que a gente disse hoje, né, tirando a parte do começo do podcast. A primeira dica, o Matoca começou com spoiler, eu comento, né, o ETC, o CTA. Tem um filme que chama, em português, Um Homem Entre Gigantes, em inglês Concussion. Eu acredito que ele está na locadora vermelha, né? Conta a história do Bennett Omalu, como que o Mike Webster desencadeou, a morte do Mike Webster desencadeou. Para quem não sabe, o Bennett Omalu, ele era um legista, né, de Pittsburgh, foi ele que fez a autópsia no Mike Webster, e aí ele tentou, né, ver além do que a morte dele, foi um pouco além, né, do que era o serviço dele, e acabou, né, encontrando relatos dos problemas que o Webster tinha em vida, e aí por isso ele fez a análise minuciosa no cérebro, encontrou o ETC, e aí começou, né, toda a história. Então ele conta bem o início disso, todo o problema que ele enfrentou, né, para poder divulgar, né, esses resultados e fazer com que a Liga tomasse ciência. Por isso que eu, particularmente, tenho um pé atrás com a Liga. Então vale a pena assistir. Você quer dar a dica do outro, chefinho?
Não, eu vou deixar você também, só quero fazer um comentário em cima disso, porque você falou da dificuldade dele apresentar, e parece que às vezes é dificuldade só por ele ir contra a liga. Mas também tem a dificuldade dele ser um nigeriano nos Estados Unidos, né? Sim, sim. Também mostra um pouco disso. E só um complemento, pra quem quer simplesmente assistir o filme só por assistir, é com Will Smith, então é um bom ator aí no papel do médico. Boa, Ana. Boa. E outra dica que a gente tem, como a gente comentou a respeito, né, do Aaron Hernandes, foi um caso que estava muito em evidência há alguns anos atrás no mundo, né? Chamou bastante atenção porque era um atleta de alto nível em um time campeão, né? Então isso chamou a curiosidade de muita gente. É um documentário que também a Locadora Vermelha fez, chama Mente do Assassino, né? Se eu não me engano, são 3 episódios, posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. E ele conta toda a história, né, do Aaron Hernandes, desde criança até a morte dele, os problemas que ele enfrentou, né, o que a Ana e o Matoca comentaram ao longo do nosso podcast, problemas familiares, o abuso que ele sofreu, né, problemas com sexualidade, entre outras coisas aí. E então dá para você ter uma ideia mais ou menos do caso, né? E aí eu acho que uma dica complementa a outra, porque uma mostra a doença e a outra mostra a consequência da doença. Eu acho bacana. É isso mesmo, 3 episódios, são 3 episódios bem longos, mas é uma história, é triste, mas é interessante pra você ver todo o caminho do atleta, o que tem por trás da fama, né? Que, como a Ana falou, a gente esquece, né? Que a gente não consegue separar o humano e o jogador, então é legal, vale muito a pena. Como de praxe, como o Matoca tá aqui, Matoca, tem alguma dica pra levantar o alto astral da galera aí ou não? Pior que não. Então deu ruim. Eu tenho uma dica. É uma série que eu assisti essa semana passada, nessa semana, no caso que a gente tá gravando, que se chama Them, é T-H-E-M, significa deles em inglês, então é uma série do Amazon Prime Video e é uma série de terror, então quem não gosta de terror não assista, mas é uma série muito, muito da hora, tem várias questões envolvendo racismo e se passa ali nos anos 50 na Califórnia, então é bem interessante e eu tô aqui pra espalhar a palavra sobre essa série porque eu gostei muito e tem pouca gente falando sobre. Ai, que beleza. Era alto astral, não terror, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos fechar essa paçoca, já deu por hoje. A edição ficou bem longa, inclusive. Não tem nada de alto astral nessa série, tá? Então desculpa. Maravilhoso isso. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela conversa, foi muito bacana. E fiquem de alto astral aí, assistam séries boas, assistam documentários bacanas e filmes da hora aí, passem bem a semana. E é isso aí. Até lá e vamos estudar prospecto de draft, que o draft está vindo aí, que é uma época muito da hora de se comentar, né? Boa, Ana. Essa dica é boa. Bom, eu vou roubar a vez do nosso Teteuzinho, porque eu acredito que ele vai vir vai pelo menos fechar com chave de ouro aqui, né? Obrigado aí pelo papo. Acho que tem que conscientizar um pouco, né, o pessoal do que é essa doença, quais são os impactos que trazem para os atletas e para a sociedade, né? Por isso que eu acho importante a gente fazer esse papel aqui. E lembrar sempre, gente, quem puder, fique em casa, quem não puder, saia com máscara, álcool gel, tome todos os cuidados necessários e vamos tentar vencer, né, essa barreira, porque a gente não está lutando só contra a doença, né? A gente está lutando contra a doença e contra um asno que está na frente do nosso país, né? Então, vamos lá, juntos somos mais fortes. Usem máscaras PFF2. Bom, pessoal, eu não tenho nenhuma piada não, é porque vocês falaram pra falar alguma coisa alto astral e eu lembrei que a minha boy band favorita de rap, que chama Brockhampton, que tem umas 13 cabeças, todo mundo, lançou um CD novo que chama Roadrunner New Light, New Machine, e ele é perfeito. Então escutem pra ficar alto astral, já que esse episódio não foi tão alto astral. E é isso aí.
se cuidem, fiquem em casa quem puder, quem não puder sair de máscara e todos os cuidados, e bebam água. E eu não vou falar para beber cerveja, porque não é para beber cerveja. Cerveja com moderação, Matoca. Ai, meu Deus. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. É isso aí, seus objetos de fazer discórdia. Acabou mais um episódio do Zonecast. Seguinte, não vai rolar desabafo não, pois tô sem saco até pra isso. Então vamos só de lembretes mesmo. Hoje de noite tem live comentando um pouco da Free Agency da NFL, e também um mock draft. Já na semana que vem, teremos a nossa live do draft da NFL. Quer algo diferente da ESPN? Então vem com nós lá no YouTube. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô tanto fala, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Semana que vem tem mais, e toquinhos de luz no cotovelo de vocês.